Capítulo 2. Encontrado e perdido. As mãos de Kallen tremiam enquanto o portal ondulante de preto e verde desmoronava sobre si mesmo, o ar distorcendo-se ao seu redor enquanto desaparecia. Ele podia sentir os rastros frios deixados por suas lágrimas enquanto rolavam por suas bochechas. Uma raiva ardente o consumia, entorpecendo as bordas de sua mente a ponto de as palavras lhe faltarem, e ele não conseguia fazer nada além de encarar o espaço vazio onde seu irmão estivera, um tremor se espalhando por seu peito a cada respiração. Aen estava vivo. Ele estivera ali, bem na sua frente. Não fora um sonho, uma aparição ou fruto da imaginação de Kallen. Kallen ouvirá sua voz e sentirá seu abraço. Observou-o partir como se nada tivesse acontecido. Como se Kallen não fosse nada. Naquele instante, Kallen sentiu-se mais sozinho do que jamais se sentirá. Lembranças de sua família passaram por sua mente. Faenir salvando de Frites, Curtis e Dene, ela sentada com ele na varanda antes da provação, seu pai lhe entregando a espada, sua mãe o abraçando ao entrar na tenda do banquete. Eles estavam mortos. Sumiram. Dizer isso em voz alta o atingiu como uma martelada no estômago. Ele nunca mais veria seus rostos, nunca mais ouviria suas vozes. Mas de tudo, ele jamais poderia ter se preparado para ver seu irmão lhe virar as costas. Aen o vira, o abraçara, falará com ele. E então partiu. Quando Kallen era criança, Aen sempre fora aquele a quem ele admirava. O mais forte, o mais bondoso, o mais atencioso. Tudo o que Kallen sempre quisera era ser como Aen. Enquanto os pensamentos de Kallen ameaçavam consumi-lo, um oceano de calor inundou sua mente, vindo da de Valeris, preenchendo as lacunas e acalmando a dor. O dragão esticou o pescoço, cutucando o ombro de Kallen com a parte plana de seu focinho escamoso, um ronco baixo ressoando em seu peito. A raiva sempre fora a emoção que Valeris mais amplificava, a fúria do dragão alimentando-se da de Kallen, dando força a ambos. Mas enquanto estavam na praça da cidade ainda em chamas, com morte e perda ao seu redor, o calor de Valeris atenuou as chamas da raiva de Kallen, permitindo que a tristeza penetrasse e atingisse profundezas que Kallen jamais imaginara existir. Fechando os olhos, Kallen encostou a testa no focinho de Valeris, envolvendo o lateral da cabeça do dragão com o braço direito enquanto o esquerdo pendia inerte ao lado do corpo, a dor ardendo ainda mais à medida que a intensidade da batalha diminuía. Ele passou a mão pelas escamas de Valeris, os dedos roçando as cristas cada vez mais proeminentes dos chifres que emolduravam o rosto do dragão. A voz de Kallen tremia enquanto falava, começando como um sussurro abafado, que logo se dissipou. Ele estava bem ali. Um murmúrio grave ressoou do peito de Valeris em resposta. O dragão pressionou a cabeça com mais força contra Kallen, tentando ao máximo confortar seu parente de alma. Kallen podia sentir a perda preenchendo a mente de Valeris tanto quanto a sua própria. O dragão sentia a plenitude da tristeza de Kallen. Cada momento de saudade, cada dúvida persistente. E, no entanto, cada pensamento, cada sensação e cada imagem que fluía pela mente do dragão tinha o propósito de aliviar a dor de Kallen, transmitindo uma única mensagem: você nunca estará sozinho. Eles ficaram assim por alguns instantes, absortos um no outro, como se fossem os únicos habitantes do mundo. E era exatamente assim que Kallen teria permanecido se não tivesse sentido uma mão em suas costas. Kallen inspirou profundamente pelas narinas ao abrir os olhos, virando-se para ver Eric parado diante dele. Eric parecia ter sido arrastado pelo vazio e trazido de volta. Cortes e feridas cobriam seu corpo. Sujeira e sangue incrustados em suas roupas e pele. Tarmon e Vairil estavam ao lado de Eric, nenhum dos dois parecendo estar em melhor situação do que ele. Mas estavam vivos, e isso era tudo o que importava. Eu sei que é uma pergunta boba, Kallen, mas você está bem? Kallen balançou a cabeça, com lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. Não. Eric estendeu a mão e abraçou Kallen com força. Depois de alguns instantes, falou: na floresta de Ol, quando perguntei sobre sua família, você nunca mencionou um irmão. Porque ele morreu há mais de 2 anos. As palavras ecoaram na mente de Kallen enquanto ele se afastava, com um nó na garganta e a boca seca. Aen estava vivo. Kallen deveria ter sentido alívio, conforto. Seu irmão ainda estava vivo. Mas, em vez disso, tudo o que ele conseguia fazer era conter a raiva, que fervilhava sob a superfície. Ele tinha tantas perguntas, precisava de tantas respostas. E Aen foi embora como se nada tivesse acontecido, deixando-o ali. Antes que Eric pudesse fazer uma das muitas perguntas que Kallen sabia que ele tinha, uma voz familiar quebrou o silêncio. Draleide. O primeiro instinto de Kallen foi sacar sua espada assim que a voz de Arcana Vardani chegou aos seus ouvidos,
mas ele a havia deixado cair quando correu para Ain. Ele estendeu a mão para a centelha, mas os filamentos pulsantes flutuavam fora de seu alcance, a energia o consumindo por sequer tentar. Seus joelhos tremiam, lutando para mantê-lo de pé. No turbilhão da batalha, com o poder de Valeres fluindo por ele se sentirá quase imparável. Mas agora, com o sangue frio nas veias, o corpo coberto de cortes e feridas, o braço esquerdo pendendo ao lado do corpo, ele se lembrou de quão fraco realmente era. Não dê mais um passo. Calen colocou toda a força que conseguiu em suas palavras, alimentando-se da raiva que o consumia. Ele ergueu o queixo, virando-se para encarar Arcana. A mulher havia prometido que os deixaria partir ilesos, mas as pessoas quebram promessas, e a confiança de Calen estava por um fio naquele momento. Assim que se virou, Arcana caiu de joelhos, curvando a cabeça. Calen teria ficado surpreso se não tivesse sentido Valeres pairando sobre ele, asas abertas, dentes à mostra, um rosnado baixo ressoando em sua garganta. Mesmo assim, fraco como estava, Calen podia sentir o coração do dragão batendo forte e a raiva crescendo. Ele podia sentir o cheiro denso de sangue em suas narinas. Valeres aproximou tanto a cabeça de Arcana que seu hálito jogou os cabelos dela para trás dos ombros. Arcana ergueu a cabeça, seus olhos azuis contrastando com sua pele pálida e manchada de sangue. Apesar da cena diante dela, não hesitou. Sustentou o olhar de Calen. Não quero lhe fazer mal. Busco apenas honrar minha palavra. O peito de Calen tremia enquanto ele olhava para a mulher, o maxilar tenso. Imagens de Artim Valdok passaram por sua mente. Da cela, da fome, do vazio. Sua raiva redobrou. Calen podia ouvir o ronco grave ressoando do peito de Valeres, as narinas do dragão dilatadas. Calen olhou para trás, para Tarmon, que assentiu levemente com a cabeça, fazendo uma careta de dor. Não havia conselho em que confiasse mais do que no de Tarmon. Ele não tinha dúvidas de que Eric e Vairi o seguiriam até o vazio e de volta, assim como ele o seguiria, mas Tarmon sempre parecia saber o caminho certo, mesmo quando a estrada à frente estava nebulosa. Respirando fundo, ele reprimiu a raiva, enterrando-a em um canto escuro da mente. Quando os marcados de sangue saltaram dos prédios e a horda de Urak invadiu a praça, Arcana correu para o lado de Calen. Ela permaneceu ao lado deles. E Calen sabia em seu coração que ela também estava disposta a morrer junto com eles. Ela não é ele. Ela não é Artim Valdok. Mesmo com sua mente o advertindo para se afastar, Calen estendeu a mão, oferecendo-a a Arcana. Então cumpra sua palavra, maga. Ele achou que um leve sorriso poderia surgir nos lábios da mulher enquanto ela estendia a mão e segurava o braço de Calen, envolvendo os dedos em torno de seu antebraço e se levantando, um lampejo de dor passando por seus olhos ao fazê-lo. Obrigado. As palavras pegaram Calen de surpresa. De todas as coisas que ele esperava ouvir da boca da mulher, um agradecimento não era uma delas. Toda alma nesta cidade lhe deve um favor, Draleide. Se você e seus companheiros não estivessem aqui, teríamos morrido muito antes da chegada daqueles guerreiros. Foi uma honra lutar ao seu lado. Obrigado por confiar em mim. Se o agradecimento da mulher pegou Calen de surpresa, aquelas palavras lhe tiraram o ar dos pulmões. Uma honra. Calen olhou ao redor da praça, iluminada pela luz da lua e pelas fogueiras que se apagavam. Estava em ruínas. Corpos jaziam por toda parte, retorcidos e quebrados, armaduras rasgadas em pedaços, sangue manchando quase cada centímetro de pedra estilhaçada. Podiam ter vencido, mas não sentiam nada como uma vitória. Seu olhar, desviando-se lentamente dos mortos, Calen observou grupos de soldados de Loria o cercarem. Homens e mulheres vestidos de vermelho e preto, as cores de Loria, soldados trajados com pesadas armaduras de placas e cotas de malha. Muitos carregavam feridas sangrentas e cicatrizes da batalha, a dor estampada em seus rostos, sujeira e sangue manchando sua pele. A uns 6 metros atrás de Arcana, um grupo de cavaleiros montava os Varsundi Blackthorns, seus olhares fixos em Calen. Em qualquer outra situação, Calen teria temido por sua vida. Mas, ao olhar para os soldados, não sentiu medo algum. Muitos cerraram os punhos sobre o peito, assentindo quando seus olhares se encontraram. Calen podia ouvir as palavras de Tarmon em sua mente. Esta noite, aqueles homens e mulheres não são soldados do Império. São apenas pessoas. Pessoas que não querem morrer. E precisam de nós. Precisam de você. Precisam de um Draleide. Não sei para onde você está indo, Draleide, e é melhor que eu não saiba, continuou Arcana, chamando a atenção de Calen de volta para ela. Tudo o que sei é que você chegou sozinho, abriu caminho a queimadas entre os Uraks e escapou no caos enquanto as criaturas eram derrotadas.
Kalen soltou um suspiro suave, balançando a cabeça. Ele olhou nos olhos de Arcana, compreendendo o significado de suas palavras. Obrigado. A mulher assentiu com a cabeça. Gostaria muito de poder fazer mais. Mas a notícia desta batalha chegará em breve às outras cidades, e não posso garantir nada depois disso. Você já fez mais do que eu esperaria de qualquer Loriano. As palavras atingiram Arcana em cheio. Kalen percebeu, mas ela não discutiu, e ele não se desculpou. Há uma casa a alguns dias de cavalgada ao norte daqui, aninhada em um pequeno bosque perto da bifurcação do rio Kyunir. O homem que mora lá lhe dará abrigo, pelo menos por alguns dias. O nome dele é Roca. Diga a ele que eu a enviei. Eu lhe ofereceria para passar uma noite aqui, mas mesmo com tudo que você fez, não é seguro. Providenciarei cavalos e os deixarei nos portões para você, junto com comida e suprimentos. Se você ficar ao longo do rio, estará segura. Os soldados seguirão os urags de volta para a montanha, e eu organizarei patrulhas durante a noite. Kalen não conseguia encontrar as palavras. Aquela mulher era sua inimiga. Suas vestes por si só personificavam tudo o que ele queria destruir, e ainda assim lá estava ela, tratando-o como se fosse um velho amigo. Arcana sorriu, seus olhos suavizando-se como se tivesse lido seus pensamentos. Vou deixá-lo se recompor. Os cavalos estarão prontos quando vocês estiverem. Dito isso, a mulher fez uma breve reverência antes de se virar e caminhar em direção a um grupo de homens e mulheres que a aguardavam, com vestes negras drapeadas sobre os ombros. Magos de batalha. Ao ver o grupo, Kalen sentiu novamente o impulso de alcançar a centelha, mas parou quando cada um deles inclinou a cabeça antes de se virar e acompanhar o passo de Arcana. Ela cumpriu sua palavra, disse Tarmon enquanto Kalen se virava para encarar seus companheiros. Ela estava. Um olhar passou entre Kalen e Tarmon. Não era algo que precisasse de palavras. Eu ainda não confio nela. Eric mancava em direção a Kalen, arrastando um pouco a perna esquerda, com um corte na panturrilha. Não temos escolha. Kalen agarrou o ombro de Eric. Vamos pegar os cavalos e ir. Ainda não precisamos decidir se vamos buscar abrigo com esta Roca. Por enquanto, podemos seguir o rio para o norte e rumar para as terras queimadas. É um plano tão bom quanto qualquer outro, disse Vaeril, acenando com a cabeça para Kalen. Mas, seja o que for que façamos, precisaremos encontrar um lugar para descansar e curar nossas feridas. Se entrarmos nas terras queimadas neste estado, não há chance de sairmos vivos. Acordado. Kalen se virou para Valeris, dando um tapinha nas escamas do lado direito do pescoço do dragão. Você precisará voar sozinho, disse Kalen, passando a mão pelo pescoço do dragão e por baixo de sua pata dianteira alada. Valeris havia ficado tão grande que Kalen precisou se abaixar sob a asa do dragão para alcançar a longa ferida de escamas fundidas que ia de logo abaixo da asa direita de Valeris, ao longo de seu flanco, até a articulação de sua pata traseira. Um arrepio percorreu a espinha de Kalen ao se lembrar do raio roxo atingindo o flanco de Valeris. A dor. Você não é forte o suficiente para nos carregar. Um murmúrio de discordância emanou de Valeris. O dragão rosnou enquanto esticava o pescoço, cutucando Kalen com a cabeça. Kalen pressionou a ferida latejante na lateral do dragão, estremecendo ao ouvir o gemido de Valeris, ambos sentindo a mesma dor. Valeris soltou outro rosnado, mas Kalen encostou a testa no focinho achatado do dragão. Sinto muito, sussurrou ele, passando a mão pelos chifres que adornavam o queixo de Valeris. Mas você é teimosa demais para admitir quando está ferida. Você não é forte o suficiente para me carregar. Valeris bufou, empurrando o focinho em direção a Kalen mais uma vez e mostrando os dentes. Voe para o norte, ao longo do rio. Encontre um lugar para dormir esta noite. Não vá muito longe. Eu vou te encontrar. Se dependesse de Kalen, ele teria subido nas costas de Valeris num instante, mas sentia as forças do dragão diminuindo. Mesmo desconsiderando o ferimento, a batalha o havia desgastado bastante. Ele não conseguiria passar dos muros da cidade com Kalen em suas costas. Vai, Valeris. Arin Azatruenmir. Tenha fé em mim. Por um instante, Kalen pensou que Valeris pudesse continuar a argumentar. O dragão era certamente teimoso o suficiente, mas então uma aquiescência desafiadora lhe ocorreu. Uma pontada de dor atingiu Kalen quando o dragão deu um passo para trás, abriu as asas e alçou voo, a luz das fogueiras moribundas brilhando em suas escamas. Ele está bem? Perguntou Eric, acompanhando com o olhar o voo de Valeris até que o dragão desapareceu nas nuvens acima. Ele está fraco. Precisa descansar. Kalen olhou para Vaeril, que inclinou a cabeça.
Farei o possível para curar o que puder quando o encontrarmos, Draleide. Mas primeiro preciso recuperar minhas próprias forças. Kalen assentiu. Duarin Miavrai, Vaeril. Você tem meus agradecimentos. Vaeril esboçou um sorriso fraco, inclinando a cabeça mais uma vez. Kalen inclinou a cabeça para trás e soltou um suspiro, grunhindo quando uma pontada de dor surgiu de um ferimento em sua lateral. Valeris não era o único que precisava descansar. Kalen estava tão cansado que poderia dormir por dias a fio, e não tinha dúvidas de que conseguiria comer o suficiente para encher a barriga de um cavalo. Ele lançou um olhar rápido pelo chão, seu estômago revirando enquanto seu olhar percorria o oceano de morte e sangue que preenchia a praça, antes de finalmente encontrar o que procurava, sua espada. Passando pelos outros, Kalen ajoelhou-se ao lado da espada que seu pai lhe dera. As espirais intrincadas que ornamentavam a lâmina cintilavam à luz fraca da fogueira, apenas levemente atenuadas pelo sangue que cobria o aço. Ele envolveu os dedos no cabo verde esmeralda, sentindo o toque familiar do couro contra sua pele. Por um instante, ele estava de volta à clareira. De volta à forja de seu pai, no dia em que Vars lhe dera a espada. Não precisa me agradecer, Kalen. Você me encheu de orgulho mais do que jamais imaginei ser possível. O homem que você se tornou já é agradecimento suficiente. Kalen apertou o cabo da espada com mais força. Sentiu os olhos marejarem novamente. Balançando a cabeça, esfregou o canto do olho no ombro e, em seguida, limpou os dois lados da lâmina na calça, removendo o máximo de sangue e poeira possível. Levantando-se, guardou a espada na bainha presa ao quadril. Vamos! Ainda precisamos pegar nossas coisas no Cozy Daisy. Quando Kalen se virou, Vaeril segurou seu pulso, com uma expressão de preocupação no rosto enquanto o examinava. Estou bem, disse Kalen, afastando Vaeril com um gesto de desdém. Mas o elfo apenas lançou a Kalen um olhar compreensivo. Não estou bem. Mas consigo aguentar até de manhã. Você precisa descansar. Os olhos de Vaeril estavam pesados e cansados, mas ele balançou a cabeça. Seu braço está deslocado. Precisamos colocá-lo no lugar antes de fazermos qualquer outra coisa. Kalen grunhiu ao tentar mover o braço. Relutantemente, assentiu. Tudo bem. Mas o resto pode esperar. O simples fato de o elfo não ter discutido era um sinal de quanta batalha o havia consumido. Deite-se no chão. Madame Elmira realmente sorriu para cada um deles quando o grupo retornou ao Cozy Daisy. Kalen ficou surpreso que os músculos do rosto da velha senhora ainda se lembrassem de como fazer tal expressão. A julgar pelo olhar vidrado dela e pelo torpor alcoólico dos outros clientes, Kalen deduziu que a mulher estivesse bebendo desde o momento em que saíram da estalagem. O grupo não se demorou no Cozy Daisy. Ficaram o tempo suficiente para juntar seus suprimentos nas mochilas e voltar para a Praça Central, seguindo depois para o Portão Norte, onde os Uraks haviam destruído a seção da muralha. Kalen não carregava muita coisa. Sua mochila, o casaco e as roupas extras que Aleron lhe dera de presente, a bolsa de moedas, também um presente de Aleron, além do pingente e da carta que encontrara na cidade anã abandonada de Vindacur. Ele ainda não tinha descoberto se o pingente e a carta seriam úteis, mas algo lhe dizia que eram importantes. Só não sabia para quê. Enquanto o grupo caminhava pela longa rua, Kalen sentiu uma dor física latejante no peito, o coração apertando ao contemplar a imensidão de mortos. Era a mesma rua por onde haviam se refugiado quando a muralha desabou. O cheiro de carne e couro queimados impregnava o ar, denso como neblina. As pedras eram uma mistura de carvão negro, sangue e fragmentos de ossos. Corpos mutilados de homens e Uraks decoravam o caminho arruinado, retorcidos e queimados, alguns quase irreconhecíveis. Tantos mortos! Sem trocar uma palavra, o grupo caminhou penosamente pela longa rua repleta de cadáveres, o fedor da morte impregnando suas narinas, o silêncio quebrado apenas pelos gritos de agonia daqueles que se agarravam à vida. Depois de atravessarem o pequeno desfiladeiro que Arcana e os magos haviam criado com seus raios durante a retirada, chegaram à praça em frente aos portões da cidade. Se Kalen pensava que a praça estava destruída, não tinha palavras para descrever a devastação diante de si. Homens e mulheres, alguns com as cores do Império, outros com simples camisas, casacos e camisolas, corriam de um lado para o outro, retirando soldados de sob os escombros, carregando os feridos em maçãs de madeira e lona e libertando aqueles que não podiam ser salvos de sua dor. Cada uma das estátuas que outrora delimitavam a periferia gramada da praça jazia despedaçada, indistinguível do restante dos escombros. Além dos mortos e moribundos, permaneciam os restos destruídos das muralhas da cidade. Os portões em si ainda estavam de pé, o par de baluartes ameados emoldurando o arco maciço.
Mas o trecho da muralha à esquerda dos portões jazia em ruínas, o luar iluminando um monte de pedras retorcidas. Eles ficarão indefesos se os Uraks retornarem. Kalen percorreu as muralhas com o olhar enquanto o grupo passava pelos portões, notando outras seções desmoronadas que deviam ter caído após a primeira explosão. Eles virão, disse Eric, seguindo o olhar de Kalen. Mas se não houver mais nenhum artesão mago vivo na cidade para reparar as muralhas, tenho certeza de que alguns serão enviados por navio. Se não, não chorarei pelo sangue loriano derramado. Sangue é sangue. Kalen foi surpreendido pela própria raiva ao se virar para Eric. Respirou fundo, balançando a cabeça. Essas pessoas não são responsáveis pelo sofrimento que o Império causou, disse Kalen, gesticulando para os homens e mulheres que jaziam chorando sobre seus mortos. Eles estão enterrando seus filhos, seus pais e mães. Suas irmãs, irmãos. O rosto de Aen passou pela mente de Kalen, mas ele o afastou, o enterrou. Eles também sofrem. Sinto muito. A compreensão encheu os olhos de Eric enquanto ele olhava para a praça. Você tem razão. Vamos lá, disse Kalen, colocando a mão no ombro de Eric. Todos nós precisamos descansar. Exatamente como Arcana havia prometido, os cavalos estavam amarrados a uma cerca a não mais de 6 metros do lado de fora dos portões, com as alforjas repletas. 4 cavalos castanhos, cada um com pelo menos 1,70 metros de altura, com os pelos brilhando à suave luz da lua. Ela cumpriu a palavra mais uma vez, disse Tarmon, passando a mão pelo focinho de um dos cavalos e encostando a cabeça na bochecha do animal. E estes não são cavalos de carga, acrescentou, afastando-se do cavalo e dando um tapinha no pescoço dele. São animais excelentes. Hidranianos, disse uma voz suave, anunciando a voz de um menino que emergiu de trás do cavalo mais distante. Ele não devia ter mais de 14 anos. Seus cabelos eram negros como a noite. O sorriso radiante em seu rosto parecia destoar da miséria dentro dos muros da cidade. Minha senhora pediu que eu dissesse que a senhora dela agradece. Embora eu não saiba por que a senhora dela não agradeceu ela mesma. Em qualquer outro dia, Kalen poderia ter rido da franqueza do garoto, mas não naquele dia. Kalen soltou um grunhido, uma pontada de dor percorrendo suas costelas. Diga à sua patroa que ela tem meus agradecimentos. Sim, meu senhor. O menino estava prestes a desaparecer quando Vaeril o chamou. Criança, você precisa de um cavalo. O menino congelou, seus olhos percorrendo Vaeril, Kalen, Tarmon, Eric e voltando para Vaeril. Kalen conhecia bem a expressão de confusão no rosto do garoto. Era a mesma expressão que ele tinha certeza de ter lançado à mãe todas as vezes que ela lhe oferecia algo bom demais para ser verdade. Seriam aqueles cavalos um presente ou uma armadilha? Os olhos do garoto se estreitaram para Vaeril, e ele endireitou as costas. Me disseram para correr se eu visse um elfo. Um lampejo de raiva surgiu em Kalen, mas o rosto de Vaeril era a própria imagem da calma. Costuma-se nos dizem para temer aquilo que não entendemos, disse o elfo, soltando o cavalo da cerca. Ele encostou a cabeça na bochecha do animal, sussurrando algo para ele, antes de guiá-lo em direção ao menino. Mas é justamente com essas coisas que mais aprendemos. O garoto inclinou a cabeça, sua expressão mudando, um toque de ceticismo preenchendo seus olhos. O que eu tenho que fazer em troca? O elfo olhou para o menino por um instante, pensativo, e então estendeu as rédeas. Cuide dele, alimente-o, traga-lhe água quando estiver com sede e dê-lhe abrigo. Entendido. Só isso? Perguntou o menino, estreitando ainda mais os olhos. Só isso. O garoto assentiu, ainda parecendo um pouco hesitante diante de uma oferta que parecia boa demais para ser verdade. Eu vou cuidar bem dele, prometo. Em sua honra. Juro pela minha honra, disse o rapaz, gaguejando. De onde eu venho, não há nada mais importante do que a sua honra. Mas a honra não é determinada pela percepção dos outros. Ela se define por como você enxerga seus próprios atos. Trate-o da maneira que você acredita que ele merece ser tratado. Vaeril se abaixou, entregando as rédeas ao menino. Você nunca deve montar um animal sem antes saber o nome dele. Sem criar um vínculo. O nome dele é Elminsu. Significa pilar do coração ou pilar do coração. Mas você pode chamá-lo de Min, se preferir. Min, repetiu o garoto, encarando o cavalo que se erguia sobre ele. Gostei. Ele pegou as rédeas, dando um tapinha no focinho do cavalo, assentiu com a cabeça e se preparou para partir. Parou, voltou-se para Vaeril e curvou a cabeça. Meu senhor elfo,
Obrigado. Dito isso, o menino conduziu o cavalo de volta pelos portões, o som dos cascos sendo lentamente abafado pelo crepitar das fogueiras e pelos lamentos dos moribundos. Ah, disse Eric, montando rapidamente em seu cavalo. Meu senhor elfo. Um sorriso melancólico surgiu no rosto de Vairil enquanto ele desviava o olhar do menino e olhava para Eric. O dano entre nossos dois povos é profundo aqui. As crianças podem ser ensinadas a odiar, mas também podem ser ensinadas a pensar. Não tenho utilidade para um cavalo. Simplesmente espero que o presente lhe dê algo em que pensar. O som dos cascos dos cavalos contra a pedra chamou a atenção de Calen de volta para os portões. 7 cavaleiros se aproximaram deles, trajados com armaduras de aço escuro, espadas curvas presas aos quadris, seus elmos amarrados a selas de enormes montarias negras como obsidiana. Espinhos negros. Mesmo em meio à ruína e destruição da cidade, os cavalos não perderam nada de sua majestade. Seus pelos negros reluziam ao luar, seus músculos pesados ondulando a cada passo. Diante dele, sem a obstrução da fúria da batalha, pareciam ainda mais gigantescos. Ele agora tinha certeza de que seu julgamento inicial antes da batalha estava correto. Os cavalos tinham pelo menos 19 palmos de altura, alguns até maiores. A crista dos ombros dos animais chegava facilmente à altura de Calen, alguns até mais. Talvez a maga tenha mudado de ideia, sussurrou Eric, com os olhos fixos na cavalaria que se aproximava e a mão pairando perto da espada. O cavaleiro à frente do grupo aparentava ter vivido quase 50 verões. Mechas branco-acinzentadas salpicavam sua espessa cabeleira escura, sangue seco manchava seu rosto marcado por cicatrizes, e ele se portava com a compostura de um homem que presenciara mais batalhas do que refeições quentes. Calen fixou o olhar no homem, sua mão descendo até o grosso pomo de moeda de sua espada. Uma sensação de calma o envolveu enquanto seus dedos roçavam o aço. Ele podia sentir Valeres no fundo de sua mente, o ar acariciando suas escamas. O dragão não estava longe. Espere! Um rugido de desafio foi a única resposta de Valeres enquanto o dragão dava a volta, aproveitando as correntes de vento para retornar à cidade. Ao atravessar os portões, Calen viu algumas pessoas na praça erguerem a cabeça para o céu, procurando a origem do rugido. Ele apertou os dedos no cabo de couro da espada, um nó se formando em seu peito. Vairil e Tarmon fizeram o mesmo, e Calen sentiu o elfo estendendo a mão para a centelha. Para a surpresa de Calen, o cavaleiro líder inclinou a cabeça, fixando o olhar em Calen e cumprimentando-o com um ríspido Draleide. Os outros 6 cavaleiros seguiram o exemplo, inclinando a cabeça em direção a Calen e chamando-o pelo seu título antes de partirem para a noite, suas montarias de obsidiana se confundindo com a escuridão. O ar escapou dos pulmões de Calen num instante, como se 100 cordas enroladas tivessem se soltado. Ele tirou a mão da espada e apoiou as palmas das mãos nos joelhos, inspirando profundamente. Vamos, disse Tarmon, erguendo-se na sela. É melhor sairmos daqui. Calen não tinha certeza de quanto tempo eles estavam cavalgando, talvez 1 hora. Quase nenhuma palavra havia sido trocada entre eles enquanto cavalgavam pela escuridão. O constante tilintar dos cascos dos cavalos tornou-se nada mais que um zumbido abafado no fundo da consciência de Calen, misturando-se perfeitamente ao murmúrio do rio que corria à sua direita, a água escura correndo sobre as pedras lisas. Calen fechou os olhos, segurando as rédeas com a mão direita, o braço esquerdo junto ao corpo. Seu ombro ardia com uma dor surda que se intensificava a cada passo do cavalo. Ele balançava na sela, acompanhando o movimento do animal, sem forças para se manter firme. Não precisava dos olhos para encontrar Valeres. Podia sentir a alma do dragão o puxando, atraindo-o. Eles não estavam mais tão distantes. Calen repetia a mesma cena em sua mente inúmeras vezes, parando por um instante antes de atravessar aquele portal cintilante. Seu irmão estava vivo. Todo esse tempo. Mais perguntas rondavam a mente de Calen do que flocos de neve em toda Drifaen. Mas uma se destacava acima de todas as outras. Será que algum dia te verei novamente? É muito mais longe. A voz cansada de Eric cortou a monotonia dos cascos dos cavalos e do som da água corrente. Calen soltou um suspiro suave antes de abrir os olhos. Logo à frente, disse ele. Podia sentir a alma de Valeres pulsando em meio a uma densa mata que margeava o rio à frente e à direita. O coração do dragão batia com um ritmo lento, e uma dor lancinante ardia em seu flanco. Eric apenas grunhiu em resposta. Ao chegarem perto das árvores, Calen deslizou da sela, tropeçando ao sentir os pés no chão, uma pontada de dor percorrendo seu braço. Ele gemeu. Guiando seu cavalo para o meio da mata, Calen olhou ao redor, de Vairil a Eric, até Tarmon.
Sujeira e sangue incrustavam suas roupas e emaranhavam seus cabelos. Cada um deles parecia que poderia dormir por semanas. Quase morreram. E se não fossem aqueles guerreiros que caíram do céu, por Aen, provavelmente teriam morrido. E foi Kalen quem os trouxera para Quimspas. Quem os levará a uma busca inútil? Ele nem tinha certeza se Riste estava em Berona. Era apenas para onde Aeson e Teren haviam dito que ele provavelmente fora levado. O pensamento disso deixou um gosto amargo na boca de Kalen. Quando ele lhes dissera que viajaria para o norte para encontrar Riste, nenhum deles sequer hesitara. Eles o apoiaram. E em troca, ele quase lhes custou a vida. A não mais de 15 metros mata dentro, encontraram Valeres encolhido, com as asas dobradas, o focinho apoiado no chão e os olhos cor de lavanda observando-os. Kalen podia sentir a dor percorrendo o flanco de Valeres a cada inspiração. Soltando as rédeas do cavalo, Kalen caiu de joelhos ao lado de Valeres, encostando a testa no focinho plano do dragão. Estou aqui. Um murmúrio grave ressoou da garganta de Valeres, e uma sensação de conforto invadiu a mente de Kalen. O sol vai nascer em breve. Tarmon amarrou seu cavalo a uma árvore próxima antes de fazer o mesmo com o de Kalen, sem reclamar. Deveríamos descansar um pouco. Levará pelo menos 2 dias para chegarmos à casa de que o mago de batalha falou. Mesmo com cavalos. Será que vamos mesmo continuar confiando nela? Eric desdobrou seu saco de dormir forrado de lã, desabotoando o cinto da espada dos ombros. Eu digo que simplesmente continuemos. Até agora, ela cumpriu a palavra. Tarmon deu de ombros. Durmam um pouco. Podemos decidir o que fazer quando acordarmos. Com isso, Tarmon voltou sua atenção para os cavalos, inspecionando o conteúdo das alforjas. Ele vasculhou as bolsas presas ao seu próprio cavalo e tirou tiras de carne seca, um pouco de queijo duro e um pouco de pão, distribuindo-os aos outros. Comam. Precisaremos de energia. Eric grunhiu e pegou um pouco da comida de Tarmon, mastigando um pedaço de carne antes de se aconchegar em seu saco de dormir. Soltou um longo suspiro. Eu faria coisas horríveis por uma refeição fresca. Coisas horríveis, horríveis. Kalen soltou uma risada suave e desdobrou seu saco de dormir ao lado de Valeres. Ele entrou no saco e deitou-se com a cabeça apoiada na pata traseira de Valeres, ignorando as dores e os incômodos que o atormentavam. Uma sensação de calma invadiu Kalen quando a asa de Valeres se estendeu sobre ele, bloqueando quase toda a luz do luar. Será que estou fazendo a coisa certa?